A história do rei Acabe está registrada no livro de Reis, no Antigo Testamento. Ele era filho de Onri e começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. O rei Acabe reinou sobre Israel e Samaria durante cerca de 22 anos, entre 874 e 853 a.C. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei Sidônio Etibaal, e ergueu um altar para prestar culto ao ídolo Baal em Samaria, e permitiu que Jezabel e outros no seu reino adorassem a deuses pagãos. Foi assim então que Deus levantou o profeta Elias para advertir Acabe e todo o seu reino acerca da idolatria em Israel. Acabe é descrito como um rei forte e influente politicamente, porém fraco e reprovado espiritualmente. Sendo assim, Acabe foi o pior rei de Israel e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. A Bíblia também diz que Acabe fez muito mais para irritar a Jeová do que todos os outros que foram antes dele. O profeta Elias pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus iria reter a chuva durante 3 anos e meio. Esse juízo humilhava Baal, pois seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas. Posteriormente, Jezabel promoveu uma grande perseguição contra os profetas do Senhor, mandando-os matar sem piedade, e os altares de Jeová foram derrubados. Nesse período, o profeta Elias precisou fugir e Obadias, um ministro de Acabe, acabou conseguindo esconder 100 profetas. Vemos no capítulo 18 que certo tempo depois, o profeta Elias se encontrou com o rei Acabe e mandou convocar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de outra deusa secundária, chamada Azerá, no Monte Carmelo. Quando todos estavam reunidos, Elias declarou que estava na hora do povo decidir a quem iriam adorar, a Deus ou a Baal. Então, ele lançou um desafio aos profetas de Baal. Os dois lados iriam oferecer um sacrifício, e o Deus que acendesse o fogo do sacrifício provaria ser o Deus verdadeiro. Então o profeta Elias orou, e Deus respondeu com fogo, consumindo todo o holocausto e a lenha, provando assim ser o verdadeiro Deus de Israel. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Acabe voltou para casa e contou o que tinha acontecido a Jezabel, que jurou matar o profeta Elias. Vemos no capítulo 20 que, apesar da infidelidade de Acabe e do povo de Israel, Deus usou de misericórdia para com ele e livrou a Samaria do exército sírio. Um ano mais tarde, Deus deu a Israel uma grande vitória sobre a Síria, a leste do rio Jordão, perto da cidade de Aleque. Contudo, Acabe não quis se submeter-se ao verdadeiro Deus de Israel e adorá-lo. Os sírios, ao serem derrotados, acreditaram que isso ocorreu devido ao fator geográfico, dando a entender que a batalha ocorreu em terreno montanhoso, com as tropas israelitas adquirindo grande vantagem. Os sírios concluíram que o Deus de Israel era um Deus dos montes. Consequentemente, fizeram planos para lutar novamente, dessa vez em terreno plano. Os sírios atacaram e foram mais uma vez derrotados inteiramente, perdendo 127 mil homens de infantaria. O vitorioso Acabe desobedeceu às ordens de Deus e poupou a vida de Ben-Hadad. O profeta de Deus então anunciou que Acabe, por consequência de seus atos, teria sua vida trocada pela de Ben-Hadad, profecia que iria se cumprir 3 anos depois. Certo tempo depois, Acabe tentou comprar uma vinha de um homem chamado Nabote, que ficava próximo do seu palácio. Porém, este homem recusou vender sua vinha, pois havia sido herança de seus pais. Então, triste, Acabe voltou à sua casa e anunciou a Jezabel o que havia acontecido. A rainha disse
ao seu tristonho rei que se alegrasse, pois ele logo possuiria aquele vinhedo. Então ela escreveu uma carta com o nome de Acabe e usou o selo dele para fechá-la, e enviou aos líderes civis de Jezreel, onde Nabote vivia. Na carta, Jezabel ordenou que esses líderes convocassem os cidadãos em uma reunião de jejum e oração. Em seguida, deviam chamar Nabote à frente e oferecer 2 testemunhos mentirosos sobre ele, acusando-o de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Então Nabote foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Os filhos de Nabote também foram apedrejados. Deus ordenou Elias a confrontar Acabe no vinhedo de Nabote e a pronunciar a maldição dos céus sobre o rei e sua descendência. Furioso e certamente aterrorizado, Acabe ouviu as severas palavras de Elias relativas à sua punição. Posteriormente, todas as predições do profeta se cumpririam literalmente. Ao ouvir essas terríveis profecias, Acabe humilhou-se, obtendo de Deus a dispensa para não ver seus filhos sendo mortos. Todavia, esse arrependimento foi apenas temporário e superficial. Depois de 3 anos de paz, Acabe decidiu se juntar ao rei de Judá para atacar a Síria. Antes de ir para a batalha, os 2 reis consultaram os profetas, que lhes garantiam que iriam vencer a batalha. Mas o rei de Judá queria outra opinião, e Acabe então mandou chamar um profeta chamado Micaías, embora não gostasse dele, porque nunca profetizava nada de bem sobre Acabe. De início, Micaías disse que iriam ser vitoriosos, mas o rei insistiu que não mentisse. Então Micaías revelou que era uma armadilha, porque Deus queria que Acabe morresse. Acabe ordenou que Micaías fosse aprisionado e colocado sobre uma dieta de pão e água, até que o próprio rei israelita retornasse em segurança. Com o rei saindo para guerrear, Micaías afirmou que se o monarca voltasse em segurança, isso significaria que Deus não teria falado por ele. Acabe e Josafá, rei de Judá, procederam às pressas para Ramote de Gileade. Às vésperas da batalha, o rei israelita sugeriu que o monarca de Judá vestisse suas roupas reais, enquanto o próprio Acabe usaria roupas de um soldado de infantaria. Josafá foi imediatamente alvejado no campo de batalha. Os sírios, equivocadamente, o confundiram com Acabe. Josafá então clamou a Deus por libertação e saiu ileso da batalha. Foi aí então que os sírios perceberam que ele não era o rei israelita. Um dos soldados sírios atirou uma flecha ao acaso contra as tropas de Israel e acabou atingindo o disfarçado rei Acabe na abertura entre as fivelas e as couraças. O ferimento foi mortal e ofegante. Acabe mal conseguia dar as ordens para que fosse colocado sobre sua carruagem e levado apressadamente para sua casa. Tão logo o sol se pôs no ocidente e ele morreu. Acabe foi enterrado em Samaria. Sua carruagem ensanguentada foi levada até um lavatório próximo para que fosse limpa. Lá, o sangue do ímpio rei Acabe foi lambido pelos cães, tal como havia profetizado o profeta Elias. Acabe foi sucedido pelo seu filho mais velho Acasias, que prolongou os costumes impiedosos de seu pai.